Bom, então vamos lá. Para quem está assistindo ao vivo, boa noite. Para quem está assistindo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá o horário que vocês estiverem nos assistindo. Chegamos então à nossa terceira agenda e já está acabando o banco de dados, gente. Depois só falta mais 2 agendas. A próxima agenda, que abriu hoje, aliás, então já abriu, que a gente vai falar sobre insert, update e delete. E depois a última agenda que a gente vai falar sobre consultas SQL. Aí acabou. Triste, né? A parte mais gostosa do curso acaba assim rapidinho. Mas é a vida, né? Então, na agenda de hoje, né? Se vocês já leram o material, quem leu o material, não teve nada de novo, né? É só ensinou a instalar o Workbench, que aí algumas pessoas aí, pelo jeito a Gabriela teve problema, não sei se mais alguém teve problema. O Workbench não costuma dar tanto problema para instalação, né? Pelo menos nos outros semestres ninguém nunca reclamou. Mas pode acontecer, ok? Em geral, os problemas, tanto no PHP Admin quanto aqui no Workbench, o problema está em porta, né? Qual a porta está sendo utilizada, porque na hora da instalação você seleciona a porta, às vezes você não segue o padrão e vai. Ou usuário e senha. São os dois grandes problemas que sempre acontecem, ok? Mas é claro que existe outras cositas que pode acontecer, ok? A Flávia já está ali adiantando, né? Falando que a próxima agenda, a tarefa, a atividade é um simulado. E eu não gosto de simulado, porque, sei lá, né? Vocês vão tudo no chute, ainda mais que tem 5 chances para fazer. Mas já que falou do simulado, e que é a atividade da agenda 4, não é a agenda 3, a agenda 3 vocês vão sofrer. Detalhe importante, tá? A menção no simulado ela é dada em cima da média, ok? Da média de acerto. O que que isso quer dizer? Se você acertar 100% na primeira, beleza. Tu é feliz, não precisa fazer mais. Se você acertar 100% na segunda, talvez você tenha que fazer uma terceira. Ah, mas eu vou responder as mesmas. Eu sei. Eu sei que você vai ter que responder as mesmas perguntas, responder as mesmas coisas. Mas, se você não responder a terceira vez, a sua média pode ficar abaixo de 90. E com isso você ficar com uma menção mais baixa do que você merece, ok? Então, não é a maior nota, não é o maior acerto, é a média dos acertos. Então, aparece para vocês qual é a sua média. Enquanto sua média não estiver acima de 90, não para, ok? Porque senão você não vai ficar com MB. Só um aviso, ok? Então vamos lá, então, seguindo em frente. Mas também, se vocês quiserem aguardar a aula da semana que vem para fazer o simulado, melhor, tá? Do que ficar gastando vez aí de ficar fazendo tudo errado aí. Vamos lá, então. Hoje vamos só que recordar, né, uma visão geral do que a gente já viu até aqui. A gente vai hoje falar novamente de modelo conceitual, vai falar de modelo lógico de novo, por mais que vocês estejam cansados. Mas por quê? Porque eu não posso fazer um modelo físico se eu não entender bem o modelo lógico. E eu não faço um modelo lógico se eu não entendi o modelo conceitual. Então, por isso que hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos fazer outro modelo conceitual, outro modelo lógico, para só no final fazer modelo físico. Então, se você não gosta de modelo lógico e não gosta de modelo conceitual, passa para frente, se você está assistindo gravado. Se você está assistindo ao vivo, vai ter que me engolir, ok? Ou vai lá assistir novela e volta daqui a pouco. Então, o modelo conceitual é aquele primeiro contato que a gente tem, o primeiro desenho que a gente faz do banco de dados, ok? E hoje a gente vai montar um novamente. Depois disso, a gente vai para um modelo um pouco mais aprimorado que a gente vai chamar de modelo lógico, tá? Aí lá no modelo lógico a gente já começa a falar de chave estrangeira, né? Que coisa que não tem no modelo conceitual. Então, no modelo conceitual a gente tem chave primária. Aí no modelo lógico aparecem as chaves estrangeiras. Quem recebe chave de quem? Ok? E depois, lá no final, a gente faz o modelo físico. Na atividade de vocês dessa semana, vocês não precisam, não tem que mandar modelo conceitual e não tem que mandar modelo lógico, ok?
Nessa semana, vocês só precisam mandar o código SQL da criação do banco de dados, ok? Essa semana tá fácil de vocês irem lá no GPT e falar, resolve isso para mim, ok? E vai me mandar, tá? Mas, aconselho a fazer isso, mais uma vez, não, ok? Se você fizer, ele vai fazer super bonito, vai usar até coisa que a gente nem vai ver aqui, porque eu não vou confundir a cabeça de vocês com algumas coisas aí, ok? Ele vai fazer e vai fazer bonitinho, vai deixar comentário, eu acho lindo os códigos que ele manda. E aí vocês me mandam do jeito que ele manda e eu finjo que não vi, tá? Mas é melhor a gente errar tentando, ok? Então hoje a gente vai fazer um do zero, do conceitual, passando pelo lógico e vai lá para o modelo físico. É a mesma coisa que vocês vão fazer no de vocês. Só que o de vocês, vocês não precisam me mandar o conceitual nem o lógico, vocês só precisam me mandar o modelo físico. Se quiser pular as duas primeiras partes, pulem. Mas a chance de dar erro é um pouquinho maior, ok? Vamos lá, então. Depois a gente vai falar sobre DDL, DML e DQL. DDL, Data Definition Language, é o que a gente está aprendendo agora, né? Create Table, ok? Drop Table, Alter Table. Isso é o que a gente chama de DDL, Data Definition Language. Ou seja, linguagem de definição de dados. Então, tudo que a gente usou até aqui é DDL. Tudo que a gente vai usar a partir da agenda 4, que começou hoje, meio-dia, é o que a gente chama de DML, Data Manipulation Language. A gente vai começar a manipular os dados. Até aqui a gente criou o banco de dados. Agora, a gente vai inserir os dados dentro da tabela, ok? A partir da agenda 4, mas hoje a gente ainda está na 3. E por último, lá na agenda 5, a gente vai ver o DQL, né? Data Query Language, ou seja, a linguagem de consulta, ok? Esse dá um pouquinho de trabalho quando a gente for falar de inner join. Vocês vão lembrar disso. O inner join vai assustar muito vocês ainda. Mas não vamos pensar nisso, né? Inner join é só daqui 2 semanas. Uma semana, né? Porque sexta que vem já aparece o inner join na vida de vocês. Então, vamos focar no create, alter e table, ok? O create, alter e drop, que é o Data Definition Language, DDL. Então, hoje a gente vai criar a tabela, alterar a tabela e excluir tabela, ok? Mas, para a gente conseguir fazer isso, eu trouxe um exercício para a aula de hoje, né? Já que eu não tenho conteúdo novo, eu não ia ensinar vocês a instalar o... Opa, pulou. Então, a missão de hoje, a gente vai fazer uma atividade de modelagem e implementação de banco de dados. Então, como eu disse, a gente vai começar no modelo conceitual, vai passar pelo modelo lógico e chegaremos ao modelo físico, ok? Então, primeiro, para a gente fazer o exercício de hoje, a gente precisa estudar o cenário. Então, vocês têm o cenário lá do João de Barro, é João de Barro de vocês, né? Eu acho que é. Daquele negócio da... A atividade de vocês é fazer o negócio dos prédios, né? Dos condomínios. Mó coisa chata aquilo, cheio de pegadinha que vocês nem percebem. Só na hora de corrigir que eu percebo. Mas vamos falar então do nosso aqui de hoje, da análise do cenário aqui da nossa aula de hoje, tá? Então, a rede de clínicas Vida Plena deseja manter o controle dos atendimentos em suas unidades. A rede é composta por várias clínicas. A rede, opa, isso eu já falei. E cada clínica possui várias salas. E a sala de atendimento. Cada sala de atendimento tem um equipamento principal fixo. Se ele é principal fixo, ele pertence só a uma sala, né? Os médicos realizam atendimento nas salas. Um médico realiza atendimento, um médico pode atender em uma ou mais salas. E na mesma sala pode atender vários médicos. Senti um cheirinho de N para N aí, hein? Cada clínica é gerenciada por um único gerente. Bom, primeiro passo. O que a gente tem que fazer? Quem chuta aí? Quem arrisca? Cri, cri. Vocês estão passando maquiagem para ir pra balada, né? Ninguém vai me responder? Qual que é o primeiro passo? Ai, meu Deus. Ah, o Arthur disse lá, ó. Identificar as entidades. Então, vamos lá, ó. A rede é composta por várias clínicas. Então,
uma entidade vai ser clínica. Cada clínica possui várias salas de atendimento. Temos a nossa segunda entidade. Cada sala tem um equipamento. Outro. Depois a gente tem os médicos, que realizam atendimentos nas salas que já está ali, e o médico pode atender uma ou mais sala, e uma sala pode atender vários médicos, uma clínica gerente por um gerente. Ok. Identificamos nossas entidades, então. Esse é o primeiro passo sempre, ok? Ah, professor, mas o médico atende paciente. Ele atende, mas no cenário não está falando nada de paciente. Se não está falando, a gente não tem que colocar, entendeu? Nunca dê ideia para o cliente. Se ele não te falou, não dê ideia, ok? Então, esses aí são as nossas entidades identificadas no nosso cenário: clínica, sala, equipamento e médico. Aí tá aqui, tá lá. Aí depois, o Arthur colocou lá que depois a gente precisa identificar os atributos das entidades, ok? Aqui eu já deixei mais ou menos mastigado, né? Já pronto. Então, para a clínica, a gente vai ter código, nome e endereço. Repare que endereço não é um atributo composto, porque muita gente não fez composto lá no exercício, né? E lá tava, porque tinha entre parênteses, aquilo lá quer dizer que ele era composto. Aqui não, ele tá só endereço, então ele não é composto, graças a Deus. Depois a gente tem sala de atendimento, que tem ali número da sala e especialidade. Depois, médico, que tem o CRM, o nome, o telefone e o e-mail. O telefone está no singular, então ele não é composto, ok? Composto não, multivalorado, né? Equipamento vai ter um número de patrimônio, tipo, e depois o gerente tem matrícula, nome, endereço e telefone, ok? Então já identificamos. Próximo passo agora é a gente começar a desenhar. Então vou parar de compartilhar essa tela. E vou compartilhar tudo, porque eu... Deve ter aparecido aí para vocês agora o meu BR modelo, ok? Então, vou fazer o modelo conceitual primeiro, tá? Já estou aqui, conceitual, e vou colocar as entidades. Então, eu tenho uma entidade que se chama médico, eu tenho uma entidade que se chama sala, eu tenho uma... Opa! Eu tenho uma que chama equipamento, eu tenho uma que chama gerente. Tô esquecendo de uma, era 5. Qual é a outra, gente? Vocês lembram? Médico. Ah, clínica. Clínica. Ok? Então, começo tudo bagunçado mesmo. Por enquanto eu tenho que fazer relação. Agora sim, vou começar a fazer as relações. Então, eu vou começar com clínica, né? Eu sei que na clínica ela tem salas. Aqui, vou colocar tem. Então, a clínica e sala. Vou fazer primeiro todas as relações, depois a gente fala de cardinalidade, ok? Então, uma sala possui... Deixa eu colocar esse para cá. Aqui, né? Possui, porque eu já usei o tem, então possui equipamentos. E vou... Pessoal, eu não estou lendo o chat, ok? Então, se alguém quiser falar alguma coisa, fala no microfone, porque eu não consigo ver o chat quando eu estou em tela cheia. Então, tá aqui, ó. Bonitinho. Deixa menor. Aí, eu tenho que cada gerente cuida de uma clínica. Tá aqui.
cuida, ok? E vou fazer a relação entre e aqui. E... Então, um gerente cuida de uma clínica. E aqui a gente tem o nosso médico que atende em uma sala. O médico atende em uma sala. Aqui eu ligo com esse, eu ligo com esse. E bonitinho. Pronto, fiz todos os relacionamentos. Próximo passo agora é colocar as cardinalidades, porque eu não fiz, né? Então vamos lá, ó. Lembrando que eu bati muito na tecla e muita gente errou lá nos primeiros exercícios. Uma clínica, ela tem no mínimo quantas salas? No mínimo uma e no máximo várias, ok? Então, um N. E uma sala, ela está no mínimo em quantas clínicas? Bom, acredito que 1 para 1, né? Porque uma sala só pode estar em um lugar, né? Fisicamente pensando. Então, aqui a gente tem um relacionamento de 1 para N, tá? Corta o menor de K, corta o menor de K, fica 1 de K, fica N de K. Então, a gente tem 1 para N sendo sala o lado N, ok? Agora, sala e equipamento. Lá diz que uma sala só tem um equipamento. E um equipamento também, pensando fisicamente, só pode estar em uma sala. Então, vai ser 1 para 1 dos dois lados. Ok? Depois a gente tem aqui, ó, clínica e gerente. Lá diz que uma clínica tem um gerente. Deixa eu confirmar, né? Porque essa agora eu também não me recordo. Cadê? Cada clínica é gerenciada por um único gerente, ok? Então, se ela é gerenciada por um único gerente, ela é de 1 para 1, ok? E um gerente também só pode gerenciar um, ok? Embora o texto não deixe isso claro. Então, se eu colocasse também, o texto não deixa claro. E por último, a gente tem a sala e o médico, que aqui a coisa bagunça o coreto, né? Lá diz que uma sala pode ter atendimento de um médico ou vários. E um médico pode atender em uma sala ou em várias. Então, a gente tem um relacionamento de N para N aqui. Ok? Agora, que eu já deveria ter feito, mas eu acabei esquecendo de fazer, colocar os atributos, né? Até me falaram aí a ordem e eu esqueci, né? Então, vamos lá. Deixa eu voltar lá para a tela, porque eu não vou lembrar, é claro, dos atributos. Vem, 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 vem. Aqui. Aí. Então, eu tenho lá, ó. Para ser bem preguiçoso, eu vou copiar daqui e colar. Eu tenho... E agora vai bagunçar tudo que eu fiz. Ô, Cristopão. Depois eu arrumo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Não cola ainda. Tá bom, então eu digito código, nome, nome e endereço. Endereço. Ok? Vou puxar para o lado de cá. Aí eu tenho que lembrar que um desses campos tem que ser a minha chave primária. Eu queria deixar bonito, mas não vou não, porque senão vai demorar muito. Então, eu vou colocar aqui como chave primária. Cadê? Identificador. Eu poderia ter colocado direto a bolinha preta, mas como eu não coloquei, eu vou colocar que ele é a chave primária, ok? Também é importante, para algo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, colocar o tipo, né? Cadê? Lado direito, opcional, composto. Tipo. Código. Vamos colocar int. Nome. Vamos colocar varchar
de 50. E endereço varchar de 100. Ok? Agora vamos lá. No gerente, ele tem matrícula, ele tem nome e ele tem telefone. Ok? Tem mais alguma coisa de gerente? Endereço. Endereço. Ok? Matrícula é a chave primária. Identificador. Sim. 20. Varchar. Deixa eu ver se ele deixa copiar. Professor, Oi, só uma dúvida, Elton aqui. olha lá. Cara, eu tô tentando. Ainda eu me bato um pouco aqui nesses sinais, mas, por exemplo, eu tô fazendo a leitura aqui de médico para sala. O médico ele pode ter uma sala ou várias salas? Como assim? Ele então a ideia é que ele atende vários consultórios? Você estava acompanhando desde o começo? Sim, Lá no nosso cenário, ele diz: os médicos realizam atendimentos nas nas salas. salas. Um médico pode atender em uma ou mais salas, e uma mesma sala pode atender vários médicos. Então, no nosso cenário, está dizendo que o médico não tem um consultório fixo. Cada Entendi. hora ele pode estar em uma, ok? Ok. O padrão, geralmente, é que o médico tenha a sua sala, tá? Talvez por isso que você se sentiu um pouquinho confuso. Mas a gente sempre tem que analisar o cenário, Alinhado, ok? combinado. Feito, bonitinho. Agora vamos fazer os outros, né? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou continuar, não, senão vai demorar muito para mim fazer isso aqui, ok? Vou colocar só a chave primária de cada um. Aqui, equipamento é num patrimônio. Eu quero mostrar para vocês uma coisa depois. E aí precisa de ter um negocinho aqui, tá? E o CRM. Ok? Então, isso aqui... acho que eu vou fazer, vai. Que eu não vou fazer tudo na mão, não. Equipamento. Aqui é especialidade. É isso? Não, a especialidade é sala de atendimento, né? O equipamento é tipo. Tipo. Aqui é a sala. Aqui, especialidade. Tipo. Aqui, deixa eu colocar int. Eu vou colocar no... Vou colocar só isso, ok? Então, aqui, digamos que está pronto o nosso modelo conceitual, ok? O próximo passo seria a gente montar o... Eu tenho toque, gente. O modelo lógico, ok? Mas, como a gente está fazendo um BR modelo, ele me dá essa possibilidade de gerar já aqui, eu vou usar esse artifício, ok? Mas depois eu vou explicar ele detalhado para vocês. Então, para isso aqui ainda faltou também telefone, né? Nome, telefone, e-mail. Agora foi tudo, né? Então, aqui, ó, eu tenho a possibilidade de gerar o meu esquema lógico disso aqui, tá?
Então, eu poderia fazer aqui na mão, tudo direitinho, mas a gente ia perder mais uns 20 minutos. Eu vou gerar ele aqui, ok? Já fez. Só que ficou tudo puxadinho para cá. Vamos achar uma forma. Ih, ele fez tudo errado, é isso? Sala mais equipamento. O médico tá aqui. Atendente. Ele juntou duas tabelas, foi isso? Oh, meu Deus. Vamos voltar lá no conceitual. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada. Não. Aqui tá certo. Aqui tá certo. Aqui tá certo, aqui tá certo. Ele não fez 100%. Então, a gente vai ter que fazer de alguma forma. Ou ele tá junto aqui. Ele criou uma tabela só com duas. Meu Deus, que coisa estranha. Ele colocou ele colocou tudo que é 1 para 1, ele colocou junto. Ai, meu Deus, que burro, que burro. Eu vou fazer o seguinte, então. Vou salvar. Não dá nem para confiar. E... 3. E agora que eu vou excluir os relacionamentos e pedir para ele gerar, porque aí pelo menos eu tenho as tabelinhas, ok? E aí a gente faz manualmente os nossos relacionamentos. Então, ó, por que eu falei que era importante colocar lá o tipo de dados? Ó, porque ele traz para cá, tá vendo? Ó, aqui eu não coloquei o varchar, ele colocou text, né, que é o padrão. Aqui também, ó, tipo varchar de 50. Eu não coloquei nenhum. Varchar de 50. Esse eu coloquei. Então, agora vamos fazer os relacionamentos aqui no modelo lógico, tá? Então, primeira coisa, de clínica para sala, a gente viu que é 1 para N, né? A sala é o lado N. Se a sala é o lado N, isso indica que eu vou ter que ter um campo chave estrangeira na sala. Então, eu vou dizer que isso aqui vai ser a clínica código. E eu tenho que colocar do mesmo tipo. Tá vendo que aqui é int? Então, aqui eu vou ter que colocar do tipo int. Ups, cadê? Tipo obrigatório. Ele nem vai deixar porque eu vou fazer a relação primeiro. Na hora que eu fazer a relação, ele já vai colocar. Então, aqui, como é uma chave estrangeira, eu vou colocar, fazer o relacionamento. Ops, não é separador. Então, eu vou fazer aqui, que é N. E aí, eu vou fazer a ligação. Tabela de origem, ele vai vir da clínica. Campo de origem é o código. Então, repare que aqui automaticamente já foi alterado para o tipo de lá, porque tem que ser o mesmo tipo, tá? Aí, para sala e equipamento, é a mesma coisa, só que lá o relacionamento é de 1 para 1, ok? Então, eu posso escolher o lado que vai ficar. Como aqui já tem uma, para não ficar um monte de chave na mesma e confundir depois vocês na hora da criação, eu vou colocar a chave lá no equipamento, ok? Sala num, vou fazer a relação e vou ligar com sala e vou dizer que o campo é o num sala. Repara que já vem aqui automaticamente. Mesma coisa com
clínica e gerente. Vou colocar a chave estrangeira aqui em gerente. CLI, código. Vou fazer a relação e vou clínica, código. Agora aqui que a gente tem aquele problema, né? De sala para médico, que é M para N. Quando o relacionamento é de M para N, eu obrigatoriamente crio uma nova tabela. Posso dar o nome que eu quiser para ela. Então, nesse caso, eu vou chamar de atendimento. E vou colocar as chaves estrangeiras, os dois campos que vêm daquela outra tabela. Então, eu tenho a sala e eu tenho o médico, ok? Aí eu vou fazer a ligação, esse com esse com esse. Ups. Esse, ok? Ficou errado, né? E era e-mail. E aqui era Varchão 200. Agora eu vou fazer a ligação das chaves estrangeiras. Então, aqui vai estar ligando com qual tabela? Com médico? Não, aqui é sala, né? Estou selecionando sala 1. Então, com sala. Com qual campo? Número da sala. Agora, o médico CRM. Vou ligar com médico e o campo CRM. Ok? Aqui está text de 1. Vou colocar int, né? O CRM acho que é... Não lembro, vou deixar int. Mas repara que quando altera um, altera o outro, tá? E aqui, ele também, além de chave primária, ele é chave estrangeira, né? Ele é chave primária e estrangeira ao mesmo tempo. Então, aqui, fiz o meu modelo lógico. Ok? Alguma dúvida até aqui? Ou todas? Ô, professor, você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Deixa eu te perguntar, nesse caso do atendimento, a gente não teria que criar um outro atributo, tipo como um ID? Não, não Não? necessariamente. Tá bom. A regra é que as duas chaves das tabelas que gerou é que é a chave primária. Entendi. Ok? Mas nada vai te impedir também de criar outros atributos, né? Por exemplo, aqui, eu posso, como é atendimento, eu posso colocar data, posso colocar hora e posso colocar um ID, inclusive, ok? Feito isso, agora a gente precisa ir para o SQL, ok? A boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que o próprio BR Modelo gera o SQL, tá? Mas antes de mostrar isso para vocês, vamos fazer na mão? Então vamos lá. Apareceu aí para vocês o Workbench, né? Então, primeiro passo, eu preciso criar o meu banco de dados. Create database clínicas. Depois, use clínicas. Depois, detalhe, eu posso digitar tudo, tá? E executar tudo de uma vez, ou posso ir fazendo um por um e executando. Ó, executei, tá aqui. Vou definir clínicas para uso. Foi. Agora eu vou criar a primeira tabela. Aí, pensando aqui, eu tenho que pensar primeiro quem não depende de ninguém. A primeira tabela que eu tenho que criar é aquela que não depende de ninguém. Ou seja, as tabelas que não têm chave estrangeira. Então, nesse caso ali, ó, eu estou vendo que clínica e médico não tem chave estrangeira. Então, eu vou criar elas primeiro, ok? Então, create table clínica, abre parêntese,
não lembro o nome da chave, código. Código int not null primary key. Nome varchar, não lembro o que eu coloquei lá, vou colocar qualquer coisa aqui, ok? E endereço varchar de 100. Ok. Pronto, minha primeira tabela está criada, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? Que a minha tabela vai chamar clínica, que ela tem um campo chamado código, que é do tipo int, que não vai aceitar valores nulos. Vou colocar not null aqui no nome também, né? Porque clínica não vai ficar sem nome. Ok? Então, eu deixo aqui já como not null também. A chave primária, por definição, ela já é não nula, tá? Então, não necessariamente eu preciso colocar aqui, tá? Mas eu vou sempre colocar. Então, criei a minha primeira tabela, vou executar. Executei a primeira tabela, tá aqui, verdinho, quer dizer que tá bonitinho. E como é que eu vou ver ela? Eu posso procurar ela aqui agora, deixa eu dar um refresh. É que no meu tem um monte de tabela, mas aqui, ó, já ficou em negrito. Ó, clínicas, tá aqui, ó, a tabela criada, tá? Ah, e se eu perder o código dessa tabela, como é que eu faço para achar? Né? O Fiote hoje, tá até aí ele hoje, que ele perdeu o código. Se eu vir aqui em informação, eu posso vir aqui em DDL, que ele vai me mostrar o código bonitinho, ok? Então dá para ir por ali. Feito isso, vou criar a próxima tabela, né? Que eu sou preguiçoso, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, mudar aqui para médico, aqui para CRM, int not null, nome, Nossa, endereço. dica de ouro, mano. E é boa essa, né? Pô, Varchar de 200. Acho que é isso, né? Era telefone ou era... É telefone, não é endereço. Telefone 15, ok? Então, olha como fui rápido para criar essa tabela médico. Criei a tabela médico e vou executar. Executei, tá lá, ó. Foi criado, verdinho quer dizer que criou, deu tudo bonitinho, nenhuma linha afetada, porque a gente não está alterando linha mesmo, a gente está criando estrutura. Agora, eu já criei as duas que não dependem de mais ninguém. Agora eu tenho que ver quem eu posso criar. Eu posso criar gerente, porque ela depende de clínica, e clínica já existe. Eu posso criar sala? Posso criar sala, porque ela depende de clínica, e clínica já existe. Equipamento eu não posso, porque ela precisa de sala, e a sala ainda não existe. E atendimento também, porque precisa das duas. Então, vamos criar. Clínica, vamos criar gerente. Que é ali quem está... Create table. Gerente. Ah, vamos fazer Ctrl+C, Ctrl+V de novo, né? Dou a dica e depois não uso. Nome, telefone, endereço. Tereco. Charges. Tem. Aí aqui tem o código. Aqui eu podia ter aproveitado para o endereço, né? Code clínica int not null. Vamos colocar... só... int not null. Pronto. Agora, eu preciso criar a minha chave estrangeira, né? Então, foreign key. Ai, faltou uma vírgula. Repare que ele mostra aqui, ó. Tá vendo que ele tá mostrando aqui? Ele fala que aqui tá errado, mas na verdade o erro tá aqui, ó. Tá faltando uma vírgula. Então, às vezes, o erro tá na linha de cima. Então, agora, foreign key. Para criar uma foreign key, eu tenho que dizer qual é o campo-chave. Quem é o campo-chave? Esse campo na própria tabela médico. Ok? Depois, referências, referências. Qual tabela? Ele tá fazendo uma referência clínica, não é? Então, eu tenho que aqui, ó, para não correr o risco de errar, eu vou copiar e colar, porque se eu errar, ele vai dar bode. E a mesma coisa dentro do parêntese, eu vou colocar a chave primária lá daquela tabela, ok? Olha só como é fácil criar uma... Ó, chave primária vocês viram como é fácil criar, né?
Muito fácil, ok? Agora a chave estrangeira também, como é que é fácil? Opa! Calma. Eu coloco foreign... Eu coloco foreign key, porque eu estou criando uma chave estrangeira. Eu indico qual é o campo, que é a chave estrangeira, e faço a referência, né? Então, referências, o nome da tabela de onde vem essa chave e a chave primária dessa tabela. Feito isso, executo. Opa, deu errado. Deu errado por quê? Porque eu dei Ctrl C, Ctrl V e não troquei tudo, né? Ok? Então, repare aqui, ó, o erro. Na verdade, eu errei, foi de propósito, só para vocês verem, tá? Ó, apareceu aqui, ó, table médico já existe. Ou seja, como eu não tinha alterado o nome aqui, ele ia criar uma tabela chamada médico. Só que ele não consegue porque essa tabela já existe, ok? Agora sim, ó, ficou verdinho, tabela criada, gerente. Se eu der um refresh aqui, ó, tá aqui, ó, as minhas 3 tabelinhas criadinhas, ok? Feito isso, vou para o próximo passo. Então, agora eu já posso criar sala. Por enquanto, eu só posso criar sala agora, né? Não tem outra coisa. Então, vamos criar sala. Então, eu vou aproveitar esse que já tem um foreign key, porque eu sou preguiçoso, mas vou lembrar de trocar aqui. Sala. Mas agora não vai dar para aproveitar quase nada, né? Num sala. Especialidade. Especialidade. E esses eu não preciso mais. E código clínica também, né? Ali tá clicódigo, código clínica, tanto faz. Clicódigo. Pode ser o mesmo nome também, não tem problema. Isso vai dar trabalho depois, vocês vão perceber, ok? Feito isso, aí a mesma coisa, ó. Foreign key, quem é o campo que vai ser chave? É esse campo aqui. De qual tabela? De clínica. De qual campo? Qual que é a chave primária de clínica? Código. Feito isso, vamos executar. Feito. Aí tá fácil, né? Quero ver a hora que chegar nesse maldito aqui, né? Agora vamos fazer equipamento, que também vou usar Ctrl C, Ctrl V. Não deveria estar ensinando isso para vocês, mas eu sei que vocês não vão fazer. Equipamento. Aí eu vou ter num patrimônio, tipo e sala num. Mais uma vez aqui, ó. Quem é o campo que vai ser a chave estrangeira? É esse campo aqui, ó, o da própria tabela. Ok? Depois, nome da tabela é clínica? Não, agora eu vou relacionar com sala. Ok? Quem que é a chave primária de sala? Num sala. Então, eu vou lá e coloco. E executo. Executou, ficou verdinho, bonitinho. Agora só falta essa maledita, né? Que é, teoricamente, a mais chata da gente fazer. Então, não vou usar o Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, table atendimento, int, opa, como é que é o nome dos campos? Médico, CRM, int, not null, sala num, int not null. Agora, olha só, aqui é que vocês vão perceber uma coisa que eu falei para quem tinha aula comigo no semestre passado, que não existe duas chaves primárias, existe uma chave primária composta. É o caso aqui, ó. A gente tem 2 campos que são chave, mas a gente só tem uma chave primária, porque toda tabela só pode ter uma chave primária, ok? Então, nesse caso, eu vou ter que criar a minha primary key aqui. E aí, eu vou dizer, médico CRM, quem são os campos chave, ok? Então, repara, um único campo que é chave primária, ok? Depois, a gente precisa criar as foreign key, que aí eu vou copiar. Assim. Foreign key, sala num, que é a mesma, né? Aqui é a mesma. Eu vou fazer referência com sala, eu vou fazer referência com sala.
E aqui também tem um de médico. Não, não tem. O de médico não dá para aproveitar. Eu vou aproveitar aqui, ó. Tá lá no código CRM. Eu gosto de fazer isso, de dar Ctrl+C, Ctrl+V nos nomes, mesmo que é curtinho para digitar, porque se tiver errado, ele não vai funcionar. Então, se eu copio exatamente, se eu copio, a chance de ter erro vai ser menor, né? E aí, feito. E executei. Tá aí. Bonitinho. Problema resolvido. Alguma dúvida? Nossa, entrou mais gente enquanto eu estava escondido. Alguma dúvida, gente? Não? Cri, cri, Por cri. enquanto não. Mas vamos Ah, ver. então. Acabou. É só isso. Tá Até fácil, não medo. tá? Até medo da correção do exercício. Vamos embora, vai dar certo. Ó, mas só para vocês verem que não é uma coisa difícil de se fazer. O maior problema de vocês está em montar o modelo lógico e o modelo conceitual. Se vocês fizerem lá, aqui é fácil, ok? E aí, o que que vai acontecer? Se vocês falarem, eu vou tentar resolver com inteligência artificial, ela vai resolver super bonitinho. Eu até mostro para vocês depois, se vocês quiserem. Mas vai te trazer um monte de coisa que vocês nem viram aqui conceitualmente ainda, e que eu não aconselho a usar. Por exemplo, enum, tá? O que é o enum? O enum a gente vai utilizar quando eu já tenho valores padrões, né? Tipo, aqui a gente tem especialidade, né? Digamos que o equipamento, acho que equipamento que é especialidade, não lembro, médico. O médico, por exemplo, eu tenho especialidade. Então, ao invés de deixar para a pessoa digitar lá pediatra, sei lá, os outros, urologista, essas coisas, eu posso já criar uma lista para que ele só selecione aquelas opções, ok? Só que olha só, a gente está no estágio muito inicial de criação de banco de dados para usar isso. Então não faz sentido vocês usarem enum, ok? Que mais que costuma usar? Tem uma outra coisa que ela costuma usar também que não faz sentido vocês usarem ainda. Ah, não lembro agora. Mas enfim, eu quero o código de vocês simplesinho assim, ó. Só com tipo normal, tipo comum, entendeu? Para ficar bonitinho. E não é difícil. Agora, o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, olha. Que eu não deveria mostrar para vocês agora, mas eu vou mostrar mesmo assim. Que você consegue gerar o modelo físico a partir disso aqui, ó. Daqui eu venho aqui e gero o esquema físico. Entre fazer isso e usar IA, eu prefiro que vocês façam isso, ok? Olha que bonitinho, gente! Olha! Tudo que a gente fez lá tá aqui, ó. Caraca. Bonitinho! Qual é a diferença aqui, ó? Pelo que eu entendi, ele... Por que alterou aqui? Deixa eu ver. Alter table... Ele adicionou as chaves estrangeiras, ó, porque como ele faz a criação na ordem, sei lá, que a gente criou, ele adiciona a chave estrangeira depois, tá vendo? Então ele fez um alter table para adicionar a chave estrangeira depois, tá? Mas só por conta disso, por conta da ordem que ele criou as tabelas. Ele criou médico primeiro, depois ele criou sala. Só que sala tem chave estrangeira, né? Então ele precisaria de outra. Mas aí ele vai lá e cria lá no final. Foi a única coisa. O resto vocês vão perceber que está tudo igualinho, ok? Então, olha só. Qual que é a melhor forma de você aprender a criar uma tabela? Vem aqui no BR Modelo. Vou fechar aqui, tá? Vem aqui no BR Modelo, ó, cria um modelo lógico. Vem aqui, desenha a tabela. Ó, vou colocar lá, ó, produto. Produto. Chave primária. Código. Código. E ela é do tipo inteiro. Int. Depois eu vou colocar nome do produto. Nome.
quantidade. E assim por diante, ok? Aqui eu não coloquei, né? Nome varchar. O chato é isso, tem que ficar colocando. Mas geralmente ele aparece aqui, ó, os que já foram usados, tá? Varchar de 50. E aqui, ó, tá vendo aqui? Os que você já utilizou, ele aparece aqui. Então, ó, quero saber como é que cria a tabela produto. Não consegui entender. Vem aqui e pede para ele criar para você o esquema físico, né? Que ele vai, opa, gerar esquema físico, conversão, converter. Pronto, ele criou para você, ó. Então, quer fazer a chave estrangeira? Mesma coisa. É melhor do que você simplesmente ir numa IA e criar, pedir para ela criar para você, ok? Vou abrir agora. Cadê? Deixa eu fechar aqui. Cadê? Pronto. Vocês estão vendo minha tela agora ou não? Acho que não, né? Eu acho que eu tirei o compartilhamento, foi isso? Vocês Não estão vendo? estamos vendo. Parou de compartilhar. Tá, eu vou só já colocar direto na tela da atividade de vocês. Ver todas as aulas. Ver todas as aulas de tecnologia 3. Atividade. Cadê? Vou compartilhar, né? Senão não vai adiantar. Tá aqui, ó. Vou compartilhar para vocês verem a atividade de vocês. A atividade de vocês é essa aqui, ó. Vamos ler para entender ela, para não ficar nenhuma dúvida assim do que tem ali de certo ou errado, né? Então vamos lá. A imobiliária João de Barro deseja manter o controle dos condomínios. Tenho canetinha aqui? Cadê? Não tenho aqui. Ah, que triste. Não deixa eu usar caneta aqui. Mas tá aqui, ó. Então, aqui, ó. Dos condomínios pelos quais é responsável. E nos passou as seguintes informações. Um condomínio possui vários apartamentos. Cada apartamento possui uma única garagem. Existe apenas um síndico responsável por cada condomínio. Deseja-se manter os dados dos proprietários de cada apartamento. Um proprietário pode possuir um ou mais apartamentos. Com base nessas informações, implemente as instruções SQL para a criação das estruturas necessárias de acordo com o contexto, utilizando a interface gráfica do Workbench. Aí aqui tem um detalhe. Ele fala para vocês criarem usando a interface gráfica do Workbench. Ok? O que é essa interface gráfica? Vou mostrar aqui para vocês. New Model. Não é nem por aqui, é. Nem eu lembro como usa isso. Professor, Oi? eu fico tão feliz de saber que o senhor não lembra como usa. Que eu também não Né? lembro. Pois é que é umas coisas estranhas, né? Cadê? Mas lá na agenda deve estar falando Create New Table. Deve ser aqui. É aqui, ó. Aqui a gente vai criar uma nova tabela usando a interface gráfica do Workbench. Gente, eu juro que eu já fui um pouquinho mais chatinho e eu cobrava que fizesse aqui, tá? Se você fizer aqui e me mandar, tudo bem, tá? Mas é muito mais trabalhoso, eu acho, ok?
E eu não vejo muito sentido da gente aprender essa interface gráfica agora, se a gente já aprendeu a criar o código. Então, se você prefere criar assim, se você acha mais fácil criar assim, vamos lá, sem problema algum, ok? Então, vamos lá, ó. Nome da tabela. Vou até fazer a do próprio exercício para vocês. Vamos fazer lá, ó, condomínio aqui, ó. Apartamento, certo? O apartamento, ele tem número e tipo, ok? Então, eu vou criar uma tabela chamada apartamento, e ela é do tipo... Aqui, cadê? Apartamento, colunas. É aqui, ó. Nome da coluna. Lá fala o nome, né? Número. Ele já até sugere ali, vocês viram, né? Ela é do tipo int. Repara que já até sugeriu aqui também, ó. É primary key e não nula, ok? Depois, eu vou adicionar o segundo, que é do tipo, né? Varchar de 15, ok? Aqui ele vai te dar um monte de outra coisa. Deixa eu ver se ele vai dar o enum aqui. Não, acho que ele nem oferece o enum aqui. Mas esqueça essa ideia do enum, tá? No tipo, vamos colocar um char, né? Char. Char. De 1. Pronto. Era para ser... Não, aqui ele já colocou um a mais. Pronto, delete. Pronto, fiz isso aqui, ó, bonitinho. Aí ele já cria para mim a minha tabela, tá? Ó, vem aqui e ele já criou chave primária. Vamos colocar aqui que o tipo é não nulo também, né? Não nulo. E vou aplicar, ok? O serviço está configurado com low case. Ele está falando problema de maiúsculo e minúsculo, tá? Não me mostra isso mais. Ok? Tá aqui, ó. Então, o que que você precisa me mandar? Isso. Você vai copiar cada vez que você criar um que você vai me mandar, ok? Então, pode fazer assim? Pode. Eu, particularmente... Aqui ficou esse a mais aqui, porque eu criei uma Professor, coluna a mais, tá? pode Oi? seguir com essa etapa, não sei, para ver se vai funcionar, porque eu fiz exatamente assim, não funcionou, né? E eu até preferi fazer do modo que eu vá escrevendo o código manual. Se eu der o apply ali. Ah, não é possível. Eu até desisti. Às vezes não falava qual era o erro. Falava Primeiro, e estava dizendo que era problema de senha, como estava falando aqui nos comentários, e assim, eu instalei, pedi a senha e tentava reiniciar a senha e nada. Eu falei, ah, cara, mas aí desisti. você executou na mão lá só no código e foi? Não, aí eu voltei, abri um SQL novo e fiz o modelo como você fez ali no começo da aula, né? Eu mentalmente fui Tá, escrevendo as mas tabelinhas será que e não é porque você não tinha nenhum banco de dados setado? pode ser. Porque ó, aqui tá setado, porque no exercício anterior eu setei clínicas, né? Uhum. Mas se eu não Mas eu tivesse cheguei a setado, criar ele não ia criar. Mas eu criei o banco, criei as tabelas, mas foi tudo na mão. Você criou o Escrevendo banco tudo por no... aqui também. É, por aí também. Aí aqui Não, você escolheu qual é o banco que você ia colocar. não. Aí eu fui lá no código e escrevi use biblioteca, enfim, bibliotecas, né? Aí depois fui lá, create table, e fui fazendo tudo na mão. E aí te enviei o código. É, Mas aí é legal, que até gerou, no final gerou as tabelas de relacionamento, que eram em Guiner, database ali em Guiner. Aí ele gera as tabelas. sim, ele vai gerar aqui, ó, essa tabela aqui, cadê? Ó, apartamento, foi a que eu acabei de gerar. Ah, eu executei, professor, e esqueci de copiar, e agora eu vou ter que fazer de novo. Não precisa, ó, só vim aqui e cadê? DDL, tá DDL. aqui, ó, Isso. ok? Isso aqui é bonitinho. Tá bom. Eu entendi que alguma coisa de conexão, de senha e data e banco de dados, mas eu consegui fazer o código, gerei as tabelas, os relacionamentos, coloquei todas as evidências. Tá. Então é assim, gente. Eu não vou cobrar que vocês façam no modelo na interface gráfica, tá?
Vocês podem fazer, porque aqui está pedindo, né? Teve um semestre, até acho que semestre passado. Eu exigi que fosse feito aqui, porque o pessoal estava usando muito IA. E aí, quando você manda fazer aqui, não tem como fazer IA, né? Porque o que a IA vai fazer? Ela vai entrar no Workbench e fazer? Não vai, porque aí tinha que mandar print do que foi feito. Mas eu não vou ficar pegando no pé de vocês, tá? Já falei com muita gente aí, às vezes eu coloco lá nos próprios feedbacks, né? Quando eu percebo que tem ali alguma coisa, eu falo, mas assim, vou repetir novamente. Você não está me enganando, né? Você está enganando a si mesmo, você está sacaneando o seu próprio aprendizado, tá? Então, se você fizer com o IA, eu vou te fazer aquele feedback super lindo e maravilhoso. E se você entender que você merece, ele recebe. Se não, manda lá para o GPT, ok? Mas eu prefiro que vocês errem tentando do que façam direto no GPT, tá? Às vezes a pessoa faz no GPT e tira um B. A pessoa fez na mão, errou um pouquinho ainda e tira um MB, ok? Fica a dica. Vou só colocar aqui para vocês, ó. Vou pegar aqui o exercício, que é assim que as pessoas fazem, tá? Copia. Cadê ele? Tá aqui, ó. Vou lá no GPTzão, copio e vou mandar. Olha só. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho, gente. Tá vendo? Ele resolveu o exercício. Aí eu falo para vocês, vale a pena? Não sei, né? Talvez assim, tenta fazer e depois pede para ele resolver e confere, né? Ou então, eu não sei criar chave estrangeira, me ajuda? E vai lá e faz, tá? Porque o que você vai me mandar é muito parecido com isso aqui, tá? Se você fizer na mão, o que não vai ter? Esse comentário, ok? Então, se quiser me enganar, aí você pode excluir esse comentário. Você não vai usar enum, porque a gente não aprendeu enum, ok? Cadê, ó? Enum. Pode usar varchar aqui, ó. Pode usar um char, um int, um boolean, ok? São só dois tipos, ó. Então, se for char, P e C, não tem problema nenhum, ok? Então, tá aqui, tá? Ele vai fazer bonitinho, assim, mas acho que é ruim para vocês mesmos, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês da melhor forma possível, tá? Então, se para você acha que a IA está te ajudando, resolvendo para você, manda aí que eu dou nota, não tem problema, ok? Alguma dúvida, gente, sobre o conteúdo? Professor, Oi. no tipo que tem no exercício, minha voz tá péssima que eu tava gripada. Desculpa. No exercício tem um tipo que Uhum. fala para ser cobertura ou esqueci o nome do outro. O padrão. Uhum. Existe alguma coisa que a gente pode colocar para a pessoa escrever só um dos dois? Ou como que eu vou explicar? enum. O enum faz isso. Isso. Mas, olha Então só, tá. nesse momento, a gente não está nesse nível para usar enum. É que eu fiquei Ok? pensando, por que colocou duas opções se eu não sei colocar duas opções? Para confundir, para a gente saber que você usou IA. Entendi. Mas no material tem um vídeo que fala do enum também, tá? Eu só li o conteúdo, eu não cheguei a ver os vídeos. Não, tem um vídeo também que fala, tá? Mas não precisa. Quer fazer? Pode fazer com enum, tá? Mas eu acho que a gente está naquela fase em que a gente está aprendendo o básico ali, né? Então, para que eu vou construir lá uma coisa gigantesca se eu ainda não aprendi bem o básico? Então, vamos aprender bem o básico, depois a gente aprimora o restante, ok? Então, não precisa usar o enum. Você pode usar um char, pode usar um varchar, pode usar um int, que eu vou aceitar numa boa, tá? E pode usar o enum também, não vou recusar. Como eu disse, eu não vou recusar nenhuma atividade feita por IA. Por quê? Para mim, bater o martelo e dizer isso aqui foi 100% IA é difícil.
Se eu quisesse, eu falava para vocês, não, vão ter que fazer com a interface gráfica do Workbench e me mandar os prints, porque aí não tem jeito, aí tem que pôr a mão na massa. Mas eu não vou fazer isso, não quero. Eu quero é que vocês botem a mão na massa no SQL e que aprenda a fazer SQL. Então, aí, se a pessoa não quer usar essa oportunidade, aí também cada um cuida da sua vida, né? Eu não vou ficar aí cuidando de marmanjo, não. Professor, Belezinha? só mais uma coisa. Eu sou a aluna que comento todo o meu código, então não é IA, tá? Aí a Flávia falando, eu comento mesmo. Não tem problema comentar. Muito pelo contrário, é uma excelente prática você comentar o seu código, ok? Mas, vez ou outra, se estiver muito perfeito, eu vou colocar, olha que isso tá cheirando IA! Mas fica tranquila também, eu não vou abaixar sua nota porque você usou IA, né? Aí tem o pessoal que me responde falando, não, olha, pode comentar, gente, pode mandar aí tranquilamente, né? O fato de eu falar lá que acho que é IA, isso não quer dizer que é também, eu posso errar também. Porque muitas vezes o texto pode estar escrito de no caso de vocês é mais difícil, porque o de vocês é código, né? O pessoal do primeiro é que tem muito isso, que tem que responder com texto, aí vem aqueles textos lindos e maravilhosos, fica mais fácil. Mas de vocês é tudo igual, não tem como eu dizer copiou, né? Mas tem algumas coisas que é muito padrão de IA. Então você olha ali, não, isso aqui é IA, né? E aí eu falei do comentário lá por conta disso também, né? Tem outras formas de fazer comentário também. O GPT só faz daquela. E também o tipo de comentário, ele só comenta o nome da tabela, né? Se ele fosse realmente querer documentar bonitinho, ele faria outros tipos de comentário, tá? Mas pode comentar sim, sem problema algum. Eu aconselho sempre a comentar, porque isso também te ajuda depois a estudar, né? Professor, eu estou fazendo um segundo teste aqui, como eu falei, né? Que tive dificuldade para criar no modelo interface gráfica. Ele está aparecendo um erro aqui de checar manual, MariaDB, serve version, sei lá. Eu vou tentar entender aqui para corrigir esse ponto. Eu estou falando isso Beleza. porque foi a dúvida de um outro aluno, que também falou essa MariaDB, que não sei nem Eu o que é também, isso. eu até lembrei que eu ia perguntar, teve alguém que falou disso aí também. Mas o MariaDB é um outro banco de dados que eu acredito que ele é instalado junto com o PHP MyAdmin. Entendi. Então é isso que ficou travando aqui, enfim, só para tentar entender. Que aí instala um monte de coisa, um monte de porta, aí complica tudo. O Arthur tá dizendo ali que ficou brigando por 20 minutos com o chat para descobrir qual é o melhor atributo para um CPF com cheque de quantidade de números sem ser muito complicado demais. Como assim? Não entendi, Arthur. Você quer limitar o número de caracteres? Coloca o varchar daquela quantidade. Professor, Oi? é para mandar o print? Não, me manda print não, eu xingo quando manda print. Manda só o SQL. Ah, tá bom. Sabe Nossa, aquele não é. texto? Copia e cola. Nossa, eu me xinga pra caramba, então, que eu mando Eu evidência de xingo. tudo. E aqueles que manda a imagem zipada. Zipa um arquivo. Gente, mas eu quero esganar quem faz isso. Porque zip é quando tem mais de um arquivo. Aí vai lá e zipa um arquivo. E aí eu abro, tem um arquivo lá dentro. Eu falei, por que que não mandou direto? Imagem não comprime. Não adianta você zipar a imagem, não diminui muito o tamanho, não vale a pena, tá? Mas pode mandar só o código. Para mim é muito melhor. Para mim, visualizar é muito melhor. E, por exemplo, eu quero corrigir, eu jogo aqui no, no Workbench e executo se eu tenho alguma dúvida, né? E quando tá em imagem, não, né? Eu não vou digitar tudo, né? Aí fica só no olhão, não. Pode mandar só copiar o código e colar lá, tá? Mas eu gosto de fazer com capa, tudo, não tem problema, pode fazer. Eu xingo, mas pode fazer, não vou diminuir sua nota por causa disso. Só queima um pouquinho a orelha, só. O Fernando tá falando que zipa os prints. Mata, eu xingo mesmo. Meu Deus do céu. E aquele que manda, ele manda em print, manda em texto, manda em PDF.
Manda em tudo. Tem de tudo isso, gente. Esse aí sou eu. Esse é você. Esse sou É. eu. Aí manda o arquivo SQL. Até o arquivo, se você salvar o arquivo SQL, também dá para mim corrigir, tá? Então você pode mandar só ele. Eu vou ter o trabalho de abrir ele, mas é melhor do que uma imagem, ok? É o único arquivo que eu aceito que não é texto, até porque ele é texto, né? Que não é imagem e não é doc e não é PDF, é o SQL, a extensão .SQL. Essa eu aceito porque abre em qualquer lugar, tá? Agora as outras não tem condição de eu aceitar. Marcelo colocou para ter certeza da correção, não entendi. O Acho quê? que é essa a evidência. Você zipa para ter certeza que eu corrigi? E o que que te garante que eu abri? Não sei se funcionou muito bem, não. Como eu descubro a porta que eu tenho que colocar no seu Workbench? Gabriele, vê no seu PHP porque o seu PHP está funcionando. Tá startando lá. Vê qual é a porta que ele está usando e coloca a mesma lá no Workbench. Ah, o Fernando está dizendo que manda tudo para ter certeza que não vai faltar nada, né? Que se um não abrir. Tem isso, porque às vezes vocês É me isso, mandam um é arquivo isso. corrompido. Isso acontece mesmo, gente. Quando vocês mandam doc ou PDF, às vezes acontece que o arquivo está corrompido. Mas arquivo corrompido, sempre que o arquivo está corrompido, eu sempre deixo a pessoa me mandar por e-mail, tá? Depois. Porque aí também não é injusto, não é justo, né? Porque a pessoa fez e deu problema. Então, sempre que for problema de arquivo corrompido, pode enviar. Agora, se for arquivo errado, tipo, mandou um BR modelo ao invés de uma imagem, aí tem que esperar a recuperação mesmo, senão o tio fica louco. Mas se for arquivo corrompido, fica tranquilo que eu dou uma nova chance. Mas, olha só, se você manda lá no campo de texto do fichário, não tem chance de dar errado. Lá não tem jeito de corromper. Então, tudo que é SQL pode mandar por lá. Beleza? Gabriele, eu não sei te dizer, hein? Deixa eu ver aqui. Eu nem uso PHP Deixa eu abrir o meu aqui. Tcharam. Nossa, será que eu até removi já? Alguém consegue ver aí onde que mostra a porta lá no PHP admin, gente? Eu acho que eu desinstalei o meu, hein? Remover, ejetar. O meu não tá. Alguém que tá com PHP admin aí consegue ver onde que vê a porta que tá conectando uma SQL? E 3306. Como? 3306. Mas eu acho que o dela já tá no 3306 e não tá funcionando, não é isso, Gabriele? E essa aí é a padrão.
Nossa, nem o meu quer funcionar. Ô, Gabriele, mas qualquer coisa faz lá no PHP admin mesmo, tá? Não tem problema. Como eu disse, o SQL, você vai me mandar o SQL, eu não vou nem saber onde você fez. Que ele abriu. Onde eu vejo a porta, mais configurações. Tá tudo salvo. O meu não conecta o champ. Ô, Gabriele, você tentou remover os dois, o champ e o workbench, e instalar de novo? O Bruno mandou aí, ó, o dele. Aparece a porta já naquela telinha inicial mesmo. O seu, o que que aparece lá na porta, ô Gabriele? O meu nem aparece, porque o meu não starta o MySQL. Certeza, certeza, só coral, né? Poxa, tá aparecendo e não mais. Então o problema não é a porta, não. Então seu problema vai ser outra coisa. Precisa ver o usuário, então. Eu preciso confirmar se a senha tá correta, tá? Precisa ver o arquivo onde fica a senha do Workbench e tá com o mesmo que você criou lá quando você instalou o PHP admin, ok? Fazer o seguinte, eu vou encerrar por aqui, porque senão a gravação vai ficar muito longa para a gente tentar resolver o problema. Vou encerrar por aqui a gravação, então. Para quem está assistindo gravado, é isso, gente. Não esqueçam, já abriu a Agenda 4. A Agenda 4 está mais relax para vocês, porque é só um questionário de 9 questões. E lembra que a nota vale pela média, tá? Então, mesmo que você acertar tudo, faça mais uma ou duas vezes para subir a média. Tenta manter a sua média acima de 90. Combinado? Média abaixo de 60, reprovado. Ok? Mas ninguém vai fazer isso, né? Então, acima de 90 para ficar com MB. Combinadinho, então? Para vocês que estão no gravado, tchauzinho. Para quem está encerrando também, que estiver indo embora agora mesmo no ao vivo, tchauzinho e até semana que vem. Obrigado, professor. Boa noite. Valeu. Boa noite. Eu vou continuar, tá?